Maravilhas modernas. O motor é o grande símbolo da engenhosidade humana. Há 3 séculos, estas máquinas são a expressão definitiva de nosso desejo por excelência tecnológica. E através de muitas gerações de progressos científicos, elas tiveram um profundo efeito sobre a forma como viajamos e trabalhamos. Motores a vapor substituíram o cavalo. Motores elétricos e a gasolina substituíram o motor a vapor. Então, o motor a jato e o foguete levaram essa tecnologia a um nível mais alto. Agora, a microtecnologia está provando que menos é mais. Esta marcha através dos séculos começou quando o motor a vapor deu início à Revolução Industrial. Ele libertou a humanidade da dependência de fontes primárias de energia, como o vento, a água e a tração animal. Motores a vapor movimentavam máquinas, trens, navios, tratores e automóveis. Before steam, mostly we used animals as our mode of transportation. When steam came along, of course, we could move more material faster and more reliably than we could, of course, with animals. And so that was a big transformation. People became less tied to being in small cities. They could live out in the farm and still be connected, if you will, to the cities. Em um motor de pistão a vapor, o vapor entra em um cilindro e empurra o pistão. Depois entra pela outra ponta, empurrando-o de volta. O vapor vem de uma caldeira, um recipiente com água que é aquecido pela queima de combustíveis como madeira, carvão, petróleo ou gás natural. Um motor de turbina a vapor é como um moinho, mas as pás são giradas por vapor pressurizado e não pelo vento. Até hoje, turbinas a vapor são muito usadas. Na verdade, elas geram a maior parte da nossa eletricidade. O cientista grego Ero, da Alexandria, construiu o primeiro motor a vapor há cerca de 2000 anos. Era apenas uma bola de metal com 2 bicos, parecidos com os de uma chaleira. Quando o vapor era inserido na bola, ela girava. Ero o colocou em exibição no Serapeum, um museu de Atenas, onde entreteve visitantes por anos, embora fosse considerado apenas um brinquedo interessante. Em 1705, 2 engenheiros ingleses, Thomas Avery e Thomas Nicholman, produziram um grande motor a vapor usado para drenar minas de carvão inundadas. O motor usava um pistão que se movimentava dentro de um tubo chamado de cilindro. These early engines didn't have the gearing that could convert reciprocal motion into circular machine driving motion. That didn't happen until the 1770s when James Watt developed what is probably the most famous steam engine of the 18th century. James Watt, um professor da Universidade de Glasgow, aprimorou o motor a vapor, tornando-o mais eficiente na movimentação de máquinas. Seu regulador com bolas giratórias se expandia com o aumento da velocidade. A força centrífuga separava as bolas de ferro, fechando uma válvula e reduzindo a velocidade do motor. And as it spread out, it would control the movement of steam into the cylinder. And that was a very efficient device to keep it from revving out of control, but more importantly, to keep it in a steady, regular, uniform motion. Em 1800, havia mais de 1.500 motores a vapor funcionando na Europa e nos Estados Unidos. Além de drenar água das minas, também movimentavam máquinas nas fábricas. Britain was the first nation in the West and in the world really to become industrialized, and so much of what was going on there was built around the advent of steam power. Em 1830, navios a vapor atravessavam o Atlântico regularmente. Os primeiros navios a vapor não eram muito diferentes dos veleiros da época. Ainda possuíam mastros e velas, mas a grande diferença era a roda de pás no meio do casco. Girada por um motor a vapor, ela fornecia energia extra para o navio. Both steamboats, then later railroads, dramatically shortened
the time that people could traverse long distances. The American politician John C. Calhoun often used the expression about conquering space. And basically that's what these machines did, was that they helped to conquer space. They shortened distances between two places. Isso era ainda mais verdadeiro no caso das locomotivas que cruzavam o oeste americano no século XIX. Em 1860, havia mais de 48 mil quilômetros de ferrovias nos Estados Unidos. E em 1869, foi fincado o espigão de ouro em Utah, unindo os trilhos que cortavam o país de costa a costa. A maioria dos trens americanos eram puxados pelas locomotivas 4x0, que possuíam 4 rodas de direção e 4 de impulso. Elas pesavam 50 toneladas. O vapor também era utilizado na agricultura. Whether you're burning straw in the field with an agricultural engine, whether you're burning wood, whether you're back east and you're burning coal, you know, the steam engine was very adaptable and hungry for any fuel you could feed it. Isso o tornava ideal para o uso agrícola. Enormes tratores começaram a transformar as fazendas no fim do século XIX. That was an era when terms like behemoth, leviathan, some of those terms were very commonly used. Some of these engines, you know, weighed up 10, 20 tons. Huge. Em meados do século XIX, um americano chamado George Corliss desenvolveu o motor a vapor mais importante desde James Watt. Seu novo sistema regulador permitia que o motor funcionasse com mais constância, tornando-o ideal para a indústria têxtil. Este motor Corliss operava em uma fábrica de açúcar na Califórnia em 1911. Por 67 anos, ele movimentou máquinas que transformavam beterraba em açúcar. They had steam readily available to cook and clean the beets, power all the machinery. It powered a generator in that factory, so they had the lights and the power for everything else, and the motive power to run the centrifuge to run the sugar out of the beet pulp. So, you know, very efficient system. The steam engine just did it all. O enorme volante pesa 9.500 quilos e o motor inteiro tem 45 toneladas. Este motor de 300 cavalos funcionou até 1978, quando a fábrica de açúcar Holly, em Santa Ana, foi demolida. Um novo tipo de motor a vapor, sem pistões, foi criado no fim do século XIX por 2 engenheiros, o inglês Charles Parsons e o sueco Carl de Laval. É o único motor a vapor amplamente utilizado nos dias de hoje. A turbina a vapor, que usa vapor pressurizado para girar as pás de um rotor, é mais compacta do que o motor de pistão e suporta temperaturas mais altas e maior expansão do vapor. Isso significa mais potência. No início do século XX, muitos transatlânticos eram movidos a turbina. Em 1920, ela havia eliminado o motor de pistão nas embarcações maiores. Todos os grandes navios, do Queen Mary de 1934 ao United States de 1951, eram movidos por turbinas a vapor. Hoje, os porta-aviões e submarinos da Marinha Americana possuem turbinas de vapor nuclear. A TV a que você está assistindo agora também deve funcionar graças ao vapor, já que a maioria das usinas elétricas usa turbinas, incluindo as usinas nucleares como esta. The power plant engine is indeed a steam engine, whether, again, the heat source is a nuclear source or a coal or natural gas. It is a steam engine. It's somewhat ironic that we still use a technology that was invented almost 200 years ago. The water circulates through the core, picks up the heat from the fission event, takes it to the steam generator where it flashes to steam, goes out of the steam generator into the main steam pipes, into the main turbine where it turns the turbine to make electricity. As turbinas vieram para ficar, mas os motores de pistão a vapor são coisa do passado. Eles não são fabricados nos Estados Unidos desde os anos 50.
Mas o som dos pistões ainda pode ser ouvido no Museu de Motores Antigos em Vista, Califórnia, próxima a San Diego, onde há dezenas de motores em funcionamento. Em sua época, foram imagens marcantes de poder sem precedentes, mas possuíam graves falhas que transformaram esses monstros em dinossauros. Heat transfer is a slow process, and in the steam engine, one needs to transfer heat from a hot fluid, namely the combustion gases, to the working fluid that actually produces the power, namely steam. And people found that by using an internal combustion engine, where the thing that does the expansion and the thing that generates the heat is one and the same material, namely the fuel-air mixture, that one could get much more power out of a given size engine. Antes da criação do motor de combustão interna, surgiu uma nova máquina para nos ajudar a movimentar o mundo, e ela não queimava combustível. A seguir, o motor elétrico conquista seu lugar entre os motores. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Quando os motores a vapor se difundiram no início do século XIX, eles eram muito potentes. Mas essa potência tinha um preço. Eles também eram muito perigosos. Para gerar energia, as caldeiras continham vapor altamente pressurizado e nem sempre aguentavam a pressão. There were a lot of problems in the 19th century with the explosion of boilers. Before you know it, you'd have an explosion that could kill everyone. Robert Sterling, um pastor escocês do início do século XIX, estava cansado de ver seus paroquianos sendo mortos pela explosão de caldeiras. Então decidiu fazer algo. Part inventor, part preacher, 100% Renaissance man. He was an incredible guy. Sterling criou um novo motor em 1816 que chamou de motor de ar quente. Hoje é conhecido como motor Sterling. The Stirling engines that he developed were low-pressure engines, and so there was nothing really in there that was a high pressure that could explode even if the machine failed. Stirling engines are engines that heat one side of the engine and cool the other side of the engine. And then there's a mechanism inside the engine that moves the air back and forth between the hot side and the cold side. When the air is on the hot side, it expands and pushes up on a piston. When the air is on a cold side, it contracts and pulls down on a piston. Mas a invenção de Stirling tinha um problema. Os metais do século XIX não eram resistentes ao calor e o motor Stirling não era durável. The metals didn't stand up to the high temperature, continuous flame. The boiler is the part of the steam engine that is exposed to continuous flame. In a Stirling engine, it's the hot cylinder of the engine, so it's a different part of the engine. Mas com a metalurgia moderna, alguns acreditam que o motor Stirling pode ser viável. Brent Van Arsdale fabrica motores de demonstração que exibem as capacidades únicas da invenção de Stirling. Um deles funciona com o ar quente de uma xícara de café e, surpreendentemente, também funciona com o ar frio de uma tigela de gelo. Tudo de que precisa é uma diferença de temperatura. All you've got to do is keep one side hot and the other side cold. You can do that any place that you can keep the temperature difference. These things will run. Este motor funciona com o calor da palma da mão. Now, over the decades, people have tried to put Stirling engines in vehicles, and the conclusion right now is no. It's an expensive engine, much more expensive than the sort of alternatives like gasoline, diesel engines. And it's very hard to make it efficient on a vehicle because the way the engine is running changes all the time. As you and I drive, we speed up, we slow down, we accelerate. That makes it hard for the engine to stay efficient all the time, especially hard for the Stirling engine. Os motores a vapor e os motores Stirling logo encontrariam um competidor para alimentar a revolução industrial. E hoje esse competidor continua conosco. Não temos motores a vapor em nossas casas, mas temos muitos motores elétricos. Dê uma olhada ao redor. Relógios elétricos, refrigeradores, aparelhos de som, videocassetes, ventiladores, aspiradores de pó, liquidificadores e, é claro, a escova de dentes elétrica. Todos possuem motores elétricos.
Without it, we wouldn't even be able to sit here and make this interview. It wouldn't be worth getting out of bed unless you wanted to be back in the horse and buggy days. Ao contrário dos outros motores que usam combustão para gerar calor, o motor elétrico possui um princípio totalmente diferente. Quando a eletricidade passa por um fio, um campo eletromagnético é criado. Ou seja, o fio se transforma em um ímã. Ao interromper a corrente, o ímã é desligado. Ao inverter o fluxo de energia, seus polos são trocados. O motor elétrico faz isso repetidas vezes, gerando movimento. What it does is it creates a magnetic field. And it actually drives it, just like Doug and I are doing. As the power is going through this field, this is a magnetic field and it's revolving around here. And it's sucking this around. Obviamente, os motores elétricos precisam de eletricidade, então sua história começa com as primeiras experiências elétricas. Em 1824, Michael Faraday patenteou o motor de corrente direta, ou DC. Em 1888, Nikola Tesla patenteou o motor de corrente alternada, ou AC. Hoje, usamos os dois. Se funciona com pilhas, é um motor DC. Se é ligado na parede, é um motor AC. Tesla was the first one who introduced the concept of alternating current, where you would change the polarity back and forth at 60 times or 50 times a second, as it was. And Edison didn't believe in that, and Edison actually fired Tesla, and he went to work for George Westinghouse. Tesla was right. Alternating current could be transmitted over miles and miles, and there were significant limitations for direct current transmission distribution systems. George Westinghouse comprou a patente do sistema de corrente alternada de Tesla e, em 1891, instalou a primeira linha de transmissão AC de alta voltagem da Califórnia, ligando o Vale de San Antonio a Pomona, em San Bernardino. Em 1894, Westinghouse começou a construir outra invenção de Tesla, o motor AC. Os motores elétricos foram utilizados nos primeiros carros, assim como os motores a vapor e os motores de combustão interna, que usavam combustíveis como a gasolina para movimentar um pistão. I don't think anyone knew, at least for the first decade or more of the automobile's existence as to who was going to win out. Por volta de 1912, o motor de combustão interna finalmente venceu. Ironicamente, graças à contribuição do motor elétrico, ele fazia a ignição. Acionava os pistões sem exigir esforço do motorista ou pior. Up until that time, you had to crank an engine to get it started, and it was not only difficult, but was dangerous. It could really break bones in your arm. If one of those things jerked back on you, you could really hurt yourself. But with the electric starter, that changed the whole ball game and immediately signaled the demise of both the electric automobile and the steam-powered automobile. Como a alavanca manual, a ignição elétrica iniciava os ciclos de combustão necessários para que o motor funcionasse sozinho. Alguns dos maiores motores elétricos são utilizados em elevadores. Em 1933, Westinghouse construiu os elevadores mais rápidos do mundo para o Rockefeller Center, em Nova York. Em 1972, ele instalou os elevadores do prédio mais alto do mundo na época, a Sears Tower, em Chicago. Nos anos 90, o motor elétrico voltou aos automóveis com o lançamento do EV1 da General Motors. Ele é leve, com uma carroceria forte e um dos carros mais aerodinâmicos já construídos. Alguns dizem que é mais parecido com um avião do que com um carro. O EV1 foi um fracasso e a GM encerrou sua produção em 2000. Como em todos os carros elétricos, seu problema era a falta de autonomia. If you're in a hurry to go someplace and you can only get 100 miles, have to stop 8 hours to charge, I mean, you might as well have a covered wagon. I think it's unlikely that in the next 10, 20 years, electric vehicles will compete with standard cars. Battery technology is just not good enough, and these batteries are expensive once you take them up to the scale that you need to store enough energy to drive a vehicle. Now, if they get a bit smaller, and we're willing to have a limited range, it might be that electric vehicles will be interesting because they really would have no emissions where the car is being driven. Os carros elétricos podem não poluir a atmosfera.
mas ainda há poluição no lugar em que a eletricidade é gerada, pois a maior parte dela vem de usinas que queimam combustível fóssil. Como veículos elétricos exigem baterias de autonomia limitada ou fios elétricos para se conectarem, eles são mais populares no transporte público do que no privado. Cidades como Los Angeles inauguraram seus bondes elétricos no início do século XX e algumas ainda os usam. Todos os metrôs e sistemas de trânsito rápido possuem motores elétricos. Na língua inglesa, os motores elétricos são chamados de motors, enquanto os demais são conhecidos como engines. Por que essa diferença? É um debate que pode ocupar cientistas e engenheiros por horas. Às vezes, eles o chamam de o grande debate dos motores. I don't think there's a clear answer. Technically, we use the word engine for a device that takes energy from some source, like fuel, and converts it into power that we can use to drive something. Engines versus motors. In my personal opinion, I think that an engine, when I think of engines, I think of heat engines. I'm a thermodynamicist. We talk about heat engines. There are many inconsistencies, even within the industry, with regard to nomenclature. The things that I would call motors as opposed to engines would be primarily things like electric motors. E como explicar os motores de popa que contêm engine? Very good question. I never said we were consistent in how we use those words. In the automotive industry, a motor is an electrical machine, an engine is an internal combustion machine. E por que Detroit é chamada de Motor City? Another very good question. A seguir, o motor de combustão interna cria uma nova indústria e o mundo fica encantado com a motorização. Estamos a... Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Na hora do rush, em uma cidade como Los Angeles, fica claro como o motor de combustão interna mudou o mundo. Da próxima vez em que pegar um congestionamento, pense em Etienne Renoir. Ele desenvolveu o primeiro motor de combustão interna em 1860. Como os primeiros motores a vapor, ele foi criado para drenar a água de minas de carvão. Foi um grande sucesso e cerca de 5.000 unidades foram vendidas. 16 anos depois, Nicholas Auto patenteou o primeiro motor de 4 tempos de combustão interna. Este sistema é usado em quase todos os carros modernos. Portanto, o nome automóvel é bastante adequado. We're still using that same 4-stroke cycle, and roughly our arrangement, we've got a piston in a cylinder, we've got a connecting rod, and we've got a crank as our simple mechanism for converting the up and down piston motion to rotation of a drive shaft. That's what he came up with, and we're still using that today, 150 years later. Em 1892, Rudolf Diesel patenteou o motor a diesel. Note the absence of a spark plug. Ele é similar ao motor comum, mas não possui velas de ignição. O ar é sugado quando o cilindro desce. Depois, é comprimido quando ele sobe, ficando extremamente quente. Tão quente que quando o óleo é injetado, a mistura de ar e combustível explode. A Mercedes-Benz construiu os primeiros automóveis a diesel nos anos 30. Por causa de sua força bruta e resistência, os motores a diesel são usados em caminhões e equipamentos pesados. A evolução dos motores a gasolina e a diesel mudou as cidades e também mudou as guerras. Na Segunda Guerra Mundial, a produção de motores americanos atingiu um recorde histórico. Os motores feitos em Detroit alimentavam a guerra. Os fabricantes americanos usaram suas máquinas para construir 4 milhões de motores para caminhões, carros e aviões. Esta fábrica no Michigan custou ao governo 65 milhões de dólares. Sob a gerência de Henry Ford, ela entregou 57 mil aviões e 9 mil bombardeiros. Ford também fabricou 250 mil tanques e jipes. Since we were relying on piston engine aircraft for our fighters and bombers, the automobile industry converted its engine production facilities to producing engines for these applications.
and the new car production went down to very low numbers. Até os anos 50, o objetivo da indústria era fazer motores mais potentes e baratos. Então, algo surgiu no horizonte: a poluição. E graças a ela, a tecnologia de motores precisou avançar em outra direção. Sistemas de controle de poluentes criados nos anos 60 e 70 reduziram as emissões, mas também diminuíram a potência, pois limitavam a entrada de ar. Um motor que não pode respirar livremente produz menos potência. Na vida do motor de combustão interna, a maioria dos avanços foi evolucionária, mas um deles foi revolucionário. O inventor alemão Felix Wankel projetou um motor de combustão interna radicalmente novo em 1924. Mas somente em 57 conseguiu construir o primeiro motor Wankel rotativo. Ele era completamente diferente do motor a pistão e, como girava, ao invés de subir e descer, reduzia sensivelmente a vibração. Many people over time have tried to think of a better geometry. There are some negatives to this simple piston connecting rod cylinder arrangement. Masses move up and down, and that's hard to prevent that causing vibration. But so far, with the one exception of the Wankel, nobody's invented a geometry that's got into real-world production. This roughly triangular-shaped rotor sort of moves around inside a container, but not quite symmetrically. It's off-center. And so as it rotates this triangular rotor, it creates sort of smaller volumes and larger volumes in a similar way to the piston moving up and down in a standard engine cylinder. I have a very strong attachment to the rotary engine, without any question. Kobi Kobayakawa, recentemente aposentado, dirigiu o projeto do carro de motor rotativo RX-7 da Mazda. This is the only moving part of the rotary engine, and we don't have any intake or exhaust valve or camshaft. Basically, we have only two moving parts, two rotors. In the case of a V6 engine, the moving parts, like pistons and connecting rod and valves and camshaft, maybe 50 moving parts. Em 2001, a Mazda concluiu o desenvolvimento de um novo carro com motor rotativo chamado de RX-8. Ele pode parecer pequeno, mas seu motor de 255 cavalos pode competir com motores a pistão muito maiores. Atualmente é o único motor produzido em massa que não possui pistões. Kobi conversou com Felix Wankel pouco antes da morte do inventor em 88. I have been admiring him so many years. His eye to look into Mazda rotary engine is always more like a father's eye looking at the children. He's so nice, and he was very pleased with the Mazda's effort and the result about the rotary engine. Felix Wankel ficaria orgulhoso em saber que sua ideia radical, concebida em 1924, continua girando. A seguir, pequenos motores que fazem um ácaro parecer um monstro. É a microtecnologia, o próximo passo da evolução dos motores. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Esta semana na história, os segredos de um dos berços do pecado, Pompeia. O projeto Viking consegue pela primeira vez aterrissar uma nave na... Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Em 1941, o mundo estava em guerra. E era a vez de um novo tipo de motor deixar sua marca, o motor a jato. Jet engine is a gas turbine where you throw the exhaust gases fast out the back end to provide thrust, and the compressor and turbine of the gas turbine do the compressing to give you the high flow you need to throw out, and the turbine provides the work to drive the compressor, and what's left is what you use for thrust. Imagine if you're baking cookies. Imagine if you bake the cookies one at a time. You put some dough on a tray, you shove it into the oven, you wait for it to bake, and then you pull it out.
That's what we do in the internal combustion engine with the reciprocating piston. We put the fuel air mixture in, stop. We compress it, stop. Burn it, expand it, stop. Push it out, stop. It's constantly stop, start, stop, start. Whereas with the jet engine, it's basically like a continuous process. Imagine putting all your cookie dough on a conveyor belt and running it through an oven. Tudo começou há 60 anos, quando a Inglaterra e a Alemanha competiam para desenvolver o primeiro avião a jato. Em 1941, a Alemanha saiu na frente com um protótipo de caça, o AG-280. Um ano depois, os alemães tinham um caça a jato ainda melhor, o ME-262. Ele foi o primeiro avião a jato a ser produzido em massa. O primeiro jato britânico, o Gloster Meteor, de 2 motores, foi testado pela primeira vez em março de 43. Desde então, evoluímos muito. A indústria Airbus está desenvolvendo o Super Jumbo. É um avião de 2 andares, 50% maior do que um Boeing 747 e capaz de transportar até 700 passageiros. No início, os motores a foguete e a jato eram muito próximos e quase não havia distinção entre eles. Um foguete é parecido com um jato, mas carrega seu próprio suprimento de oxigênio para gerar combustão. Os jatos sugam o oxigênio do ar, os foguetes dos tanques de oxigênio anexados. Isso quer dizer que um foguete pode viajar pelo espaço onde não há oxigênio. As experiências do americano Robert Goddard com foguetes dos anos 30 foram seguidas pelos testes de Wernher von Braun, na Alemanha nazista, que levaram à criação dos foguetes V2. We knew that we had created a new means of warfare. A tecnologia criada por Goddard e von Braun permitiu façanhas como o rompimento da barreira do som por Chuck Yeager em 47, o lançamento do Sputnik em 57 e a viagem da Apollo 11 à Lua em 69. Hoje, os 3 foguetes que movimentam o ônibus espacial produzem um impulso de 37 milhões de cavalos, o equivalente a 23 represas Hoover. Juntos, eles consomem 240 mil litros de hidrogênio líquido por minuto. Os motores são móveis e usados para manobrar a nave durante o voo. Eles também fornecem um impulso adicional para a decolagem, somando-se a 2 enormes foguetes que são descartados durante o voo. Há décadas, os avanços tecnológicos vêm trazendo motores maiores. Mas uma das áreas mais promissoras envolve a criação de motores pequenos, que cabem na ponta de um dedo. A microtecnologia é uma área crescente. Ela surgiu com a miniaturização de componentes eletrônicos. Algumas das mesmas técnicas estão sendo usadas na construção de micromotores. There are actually advantages to making things small. As you miniaturize something, the weight goes down as the third power of the dimension, but the propulsive force goes down as the second power of the dimension. So as it gets smaller, the actual propulsion to weight goes up. O professor Martin Schmidt, do MIT, desenvolveu uma turbina a jato do tamanho de um selo. Mas por quê? Well, first, it's awful fun. Second, there's propulsion applications, miniature aircraft, miniature satellites. A turbina a jato do professor Schmidt funciona exatamente como as de um 747. This would be a turbine engine where air would come in through the center hole, and then fuel would be injected through a variety of these ports located here. And the air and fuel would mix after going across a compressor, enter a combustion volume that's in a circular region that surrounds this, and then go across a set of turbine blades and be exhausted out through this port here. And inside of that lamination is this little disc, and that's a disc that'll spin at 1.5 million RPM. Os cientistas do MIT acreditam que este motor pode impulsionar um pequeno avião com uma envergadura de 8 centímetros. Centenas de mini-aviões a jato, baratos e descartáveis, poderiam ser usados para vigilância militar ou exploração climática. Os cientistas também esperam que esses pequenos motores sejam capazes de gerar eletricidade, podendo substituir baterias pesadas e menos eficientes em aparelhos como laptops.
Alguns cientistas estão desenvolvendo conceitos de micromotores que não existem em escala maior. But again, the target device is about shirt button size, and we hope will generate about 50 milliwatts, which is enough to drive your cell phone or a personal organizer. You put a few of these together, you could drive your laptop computer. If we take a fuel air mixture, bring it into the center of a spiral heat exchanger like this, burn the fuel air mixture in the middle, and then as the combustion products go out, use those outgoing products to preheat the fuel air mixture that's coming in, you can actually get combustion under situations that otherwise the flame would extinguish. If we put devices called thermoelectric materials in these walls, we can actually use that to generate electrical power. Alguns motores de microtecnologia têm engrenagens do tamanho de um grão de pólen, com dentes do tamanho de um glóbulo vermelho. Se você quiser fazer um micromotor parecer grande, coloque-o ao lado de um nanomotor. As nanomáquinas são tão pequenas que não é possível vê-las em um microscópio. Nano means a billionth. So things that are a billionth of a meter would be nanometer, which is what is often discussed. Uma fileira de 10 átomos tem 1 nanômetro de comprimento. O conceito da nanotecnologia surgiu em 1959, quando o cientista Richard Feynman fez uma palestra lendária no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela se chamava Há Bastante Espaço no Fundo. Se reduzirmos o bastante, todos os aparelhos poderão ser produzidos como réplicas perfeitas uns dos outros. Quero construir 1 bilhão de pequenas fábricas idênticas que trabalhem simultaneamente, fazendo furos, colando peças e assim por diante. The issue was making things smaller and smaller, and that he didn't see any major violations of the basic physical laws, like the laws of thermodynamics, if you made something really small. Ofereço um prêmio de $1000 ao primeiro que fizer um motor elétrico funcional com apenas 1/64 de polegada cúbica. O prêmio foi entregue há anos, mas o professor Ross Kelly, da Universidade de Boston, queria ir além do desafio de Feynman. Coming up with a molecule, which is much, much smaller than that, is sort of the ultimate answer to his challenge. So it's taken us another 40 years to get down to the smallest possible scale. O professor Kelly combinou 78 átomos, criando um motor que, na verdade, é uma molécula feita sob encomenda. The original design, of course much smaller than this, had 2 parts, something that was going to rotate that looks like a gear, has 3 blades on it, and something else that was going to function like the pawl on a ratchet. And it was supposed to rotate like this. Each corner represents a carbon atom with a hydrogen atom on it. It's connected to the next corner by a bond between 2 carbon atoms. Next corner, another bond between 2 carbon atoms. And because of the laws of chemistry, one can predict how long the distances are going to be and what the geometries are going to be. Em outras palavras, embora não possa vê-lo, Kelly sabe que criou uma única molécula cujos átomos funcionam como um motor. Ele levou 4 anos para desenvolver sua molécula motor. Mas hoje, ela pode ser produzida em lotes, grandes lotes. Yeah, we had a flask with something like 10 to the 20th, approximately a billion molecular motors in it. You could make as many as you want, trillions and trillions and trillions. I think this will have an enormous impact. Being able to manipulate things at the micro nano level enable us to build a nearly limitless number of devices and systems. And those devices and systems will have certainly as many applications as the devices we built during the Industrial Revolution did. A seguir, carros que combinam o melhor de 2 mundos. Híbridos que possuem motores elétricos e a gás.